Fiquei atrás da minha irmã e observei com um sorriso enquanto ela corria confusa pela despensa. Agora vou provar a todos que não sou a pior. Eu bati a porta com firmeza. Acho que minha irmã estava gritando alguma coisa para mim, mas eu não me importava mais com isso. Era a hora do meu grande plano. Tínhamos cerca de 17 anos quando tudo começou. Rema e eu sempre fomos informadas de que éramos como a mesma pessoa. Claro, somos gêmeas, mas ainda havia uma pequena diferença entre nós. Bem, não tão pequena, era bastante perceptível. Rema tinha seios lindos, mas eu tive menos sorte. Eu era tamanho 0. Eu secretamente invejava minha irmã. Parecia que tudo era mais fácil para ela por causa disso. 3 vezes por semana íamos ao clube de teatro na escola. O Kevin também ia. Eu gostava muito desse menino. Às vezes eu sentia que ia lá só para ver ele. Ele era a estrela da escola e ele sempre desviava o olhar bruscamente quando olhava para mim. Um dia a aula no clube de teatro foi especialmente difícil. Fiquei ao lado do Kevin a noite toda e ele pareceu evitar interagir comigo de propósito. Quando minha irmã e eu chegamos em casa, decidi dizer a ela que gostava muito do Kevin. Mas a reação dela era esperada. Ela disse que o Kevin era realmente muito fofo e legal. Eu esperava me sentir aliviada depois de contar tudo a Rema, mas por algum motivo isso só me deixou mais ansiosa. No dia seguinte, estávamos todos inesperadamente reunidos no clube de teatro. Por um bom motivo, em breve teríamos a principal apresentação do ano, Romeu e Julieta. Era uma chance de provar o meu valor. Kevin foi imediatamente aprovado para o papel de Romeu. De todos os meninos do clube de teatro, ele era o mais artístico. Mas eles decidiram fazer um casting para o papel de Julieta, que deveria começar em 15 minutos. A empolgação estava crescendo, mas minha irmã e eu concordamos em não competir. Deixe o diretor decidir honestamente a quem dar o papel. Entrei no escritório, me deram um pedaço de papel com um monólogo. A luz forte estava me atingindo bem no rosto e eu não conseguia me concentrar corretamente. Olhei para o diretor e congelei por um segundo. O Kevin estava sentado ao lado dele. Droga, eu precisava impressioná-la a todo custo. Tentei me recompor, mas perdi completamente o controle da situação por causa do nervosismo. Comecei a ler, mas todas as palavras estavam confusas. Romeu, nega teu pai e neutraliza teu nome. Ou, se não quiseres, seja despedaçado, minha esposa. O quê? De repente, ouvi uma risada alta. Todo mundo estava rindo do meu erro ortográfico deliberado. Kevin estava literalmente rolando no chão de tanto rir. Eu implorei por outra tentativa, mas o diretor disse entre risos que era o suficiente. Este foi o fim. Eu estava queimando de vergonha. Eu me envergonhei bem na frente do Kevin. Agora ele nunca mais falaria comigo. Rema tentou me confortar de alguma forma, mas foi imediatamente chamada para se apresentar também. Um pouco depois, o diretor apareceu e anunciou que a Rema era a nova Julieta. Algo dentro de mim quebrou, mas tentei não demonstrar. Sinceramente, tentei ficar feliz pela minha irmã. Todos que não conseguiram os papéis foram convidados a se apresentar. Eu queria abraçar minha irmã, pedindo perdão, quando de repente vi que a Rema se aproximou do Kevin com confiança. Ei, ela está flertando com ele? De repente, ela pegou o telefone e o Kevin começou a discar um número com um sorriso. Eu não consegui acreditar nos meus olhos. Sempre considerei a Rema minha melhor amiga. E agora ele estava roubando meu namorado. Eu não pude acreditar. Corri para casa sem esperar pela minha irmã. Eu estava sentada no meu quarto e ainda não conseguia compreender o que vi. De repente, houve uma batida na porta. Era a Rema. Ela me perguntou gentilmente se eu estava bem. De verdade, eu imediatamente quis contar tudo a ela, mas de repente uma notificação de mensagem apareceu na tela do celular dela. Era do Kevin. Ele escreveu: então vou reservar uma mesa em um café. Eu fiquei chocada. Já combinaram um encontro e a Rema nem me disse nada. Ela estava parada aqui, agindo toda inocente. Juntei minhas forças e decidi perguntar a ela sobre o Kevin eu mesma. Mas ela simplesmente evitou a resposta e riu tolamente. Então era tudo verdade, eu estava simplesmente furiosa. Eu não esperava isso. Porque sempre nos apoiamos desde a infância. Não consegui dormir a noite toda. O Kevin queria sair com ela por causa dos peitos grandes dela?
Do contrário, por que ele sempre desviava o olhar quando eu olhava para ele? Éramos como duas ervilhas. Eu queria muito provar que não era pior. Nos dias seguintes, fingi que nada havia acontecido. Conversei com a Rema de novo. Fui com ela aos ensaios da peça. Mas neles observava cada movimento da Rema com muito cuidado. Eu estava elaborando um plano. O tempo passou e então chegou o dia da apresentação. Eu estava sentada com a Rema no camarim. Bem, é isso, irmã. Agora vou mostrar qual de nós merece mais atenção. Pedi para a Rema que fosse à despensa pegar flores artificiais. Menti que o diretor decidiu colocá-las no palco no último momento. Naturalmente, não havia flores na despensa. Fiquei atrás da Rema e a observei correr em volta da despensa confusa. Ei! Gritei para minha irmã. Agora vou mostrar que fui subestimada por nada. Com isso, bati a porta da despensa. Você deveria ter visto o rosto dela, mas está tudo bem. Deixa ela entender como eu me senti todo esse tempo. Eu rapidamente coloquei a mesma fantasia e fiz minha maquiagem. Restava apenas uma coisa, os seios dela. Enfiei algodão no meu sutiã. Ninguém deveria suspeitar do truque. Eu me dirigi para o palco. Mas então o diretor apareceu na minha frente. Fiquei assustada, achei que ele perceberia tudo. A operação falhou. Mas ele apenas disse que eu parecia bem e que era hora de começar. Ufa, poderia ser pior. A apresentação começou. Copiei diligentemente todos os movimentos da minha irmã, a quem vinha observando há tanto tempo nos ensaios. Ninguém adivinhou que não era a Rema na frente deles. Eu estava exultante. No final, eu estava completamente animada. A Rema não teria sido capaz de fazer isso com certeza. No final, todos aplaudiram de pé. Eu estava dominada por emoções. Mas então, coloquei minhas mãos sobre a fantasia e tirei todo o algodão do meu sutiã. Houve um silêncio mortal no salão. Todo mundo estava em choque. Gritei. Em que eu sou pior do que a Rema? Olhei para o Kevin. Ele estava em choque absoluto e apenas perguntou baixinho onde a Rema estava. Isso me enfureceu ainda mais, porque eu apenas mostrei que não era pior. Mas o Kevin respondeu que eles precisavam me explicar muita coisa. Houve uma comoção total no hall. O diretor tentava explicar de alguma forma ao público indignado o que havia acontecido. Nessa confusão, o Kevin e eu chegamos à despensa e eu deixei a Rema sair. Ela estava completamente confusa. Ela não conseguia entender porque de repente eu estava tão brava. Então eu tive que admitir que foi muito insultoso para mim ver a Rema marcar um encontro com o Kevin. E ela mentiu descaradamente na minha cara. Lágrimas vieram aos meus olhos. Mas de repente a Rema e o Kevin trocaram olhares estranhos, e o que me deixou em alerta. A Rema começou a falar com nervosismo. E cada palavra que ela dizia me deixava cada vez mais chocada. Descobri que depois que confessei a Rema que gostava do Kevin, a Rema decidiu resolver o problema com as próprias mãos e falar com o Kevin ela mesma. Acontece que o Kevin gostava de mim há muito tempo, não da Rema. E ele queria me convidar para sair há um longo tempo. Então é por isso que ele ficava olhando para o longe. Eu simplesmente não conseguia acreditar. O Kevin continuou falando. Ele pediu para a Rema que ajudasse ele na preparação do nosso encontro, porque ela sabia tudo sobre mim. E naquele texto que eu vi por acaso, ele apenas escreveu que tinha reservado uma mesa para mim. E ele queria me convidar logo após a apresentação. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Então, a Rema não estava me enganando, mas, ao contrário, estava tentando ajudar. Eu estava literalmente sufocando de vergonha. Depois disso, eu não poderia mais ser chamada de irmã. Eu era apenas uma pessoa horrível. Mas a Rema, depois de pensar por alguns segundos, encontrou forças para me perdoar e apenas me pediu para falar imediatamente sobre as minhas preocupações da próxima vez. E não guardar tudo para mim. Eu queria me ajoelhar na frente dela. Depois de tudo que eu fiz, minha irmã me perdoou. Nunca mais ousarei fazer um comentário sobre ela de novo. O Kevin ficou parado do lado o tempo todo, mas eu até tive medo de olhar para ele de tanta vergonha. E de repente ele disse que me perdoava também. Eu literalmente congelei. Mas o Kevin acrescentou que percebeu imediatamente que algo estava errado com a sua Julieta. Ele nunca havia sentido tanta compreensão mútua durante os ensaios. O Kevin e a Rema estavam de pé e sorrindo. Eles estavam até brincando sobre como eu agarrei tudo isso de maneira inteligente. E não pude acreditar que tudo acabou tão bem.
Nunca mais tentarei provar nada a ninguém. Somos todos pessoas diferentes e, mesmo que minha irmã e eu sejamos tão parecidas, ainda somos lindas do nosso jeito. E hoje tive a oportunidade de ter a certeza disso. Você gostou da história? Então curta e se inscreva, apoie o canal. Obrigada! Corri para o quarto da minha irmã. Ela teve outro ataque cardíaco e estava sentada lixando as unhas. Mana, você está bem? Clary estava muito feliz e rapidamente disse que tinha uma tarefa para mim. O que você quiser, eu soltei, mas imediatamente me arrependi. Clary me pediu para ir em seu lugar no encontro com o noivo. Éramos gêmeas. Você está louca? Eu não vou a lugar nenhum como esse idiota alegre. A Clary imediatamente pôs a mão em seu coração e começou a chorar. Essa noite ela teria uma reunião importante com o pai do Bruce e o Sr. Wayne. Se tudo corresse bem, o Bruce pediria a Clary em casamento, e tudo que eu precisava fazer era tomar o lugar dela enquanto a verdadeira Clary estivesse no hospital. Bem, não. Clary implorou. Seu tratamento era muito caro e os nossos pais estavam prestes a perder a casa por dívidas. Depois de se casar com um rico Bruce, teríamos uma fortuna. Você não quer ajudar a sua família? Clary perguntou desafiadoramente. Claro, eu farei qualquer coisa para a família. Minha irmã me interrompeu e começou a me dar instruções sobre como me comportar. E ela mandou eu ir me trocar. O Bruce estará em nossa casa em 1 hora. Você deve estar deslumbrante. Mais uma vez fui na onda da minha irmã e entrei em uma aventura. Eu odiava ela desde criança. Ela estava sempre me dando ordens, como se fosse mais experiente. Embora ela tenha nascido apenas 3 minutos antes de mim. De que jeito eu fingiria ser a Clary? Ela era glamurosa e confiante, e eu era Jane, desajeitada e simples. Como eu seria capaz de corresponder ao namorado felizinho dela? Mas não tinha muito que eu pudesse fazer, agora eu tinha que não ferrar tudo e ajudar a família. Eu corri para casa o mais rápido que pude, e quando estava colocando meu vestido, o carro chique do Bruce apareceu sobre as janelas. Tive medo de que ele entendesse tudo rapidinho. Mas o Bruce não pareceu notar e apenas continuou me abraçando. Eu não suporto ele. Ele me deu instruções sobre como me comportar durante toda a viagem. Obrigada, já me disseram tudo, já pode calar a boca. Quando chegamos à mansão, o Sr. Wayne estava parado na entrada, xingando horrivelmente o jardineiro. Com certeza seriam horas difíceis. Eu suspirei e forcei um sorriso. Eu deveria ser a Clary. Eu estava indo na direção do Sr. Wayne, quando de repente tropecei em uma estátua no jardim. Eu caí no chão e o Sr. Wayne correu imediatamente para a estátua. Caramba, o braço dela quebrou. Enquanto Bruce me ajudava a levantar, seu pai me repreendia. Como pode ser tão desajeitada e desatenta? Bruce me apresentou ao seu pai e tentou amenizar a situação fazendo uma piada estranha, dizendo que eu poderia ser desajeitada, mas era uma pessoa viva, não uma estátua. O pai de Bruce deu um sorriso tenso. E tentando mudar de assunto, me perguntou como o evento de ontem foi. Do que ele está falando? Clary não me disse nada. Em pânico, soltei a primeira coisa que me veio à mente. As danças eram empolgantes. Mas o Sr. Wayne olhou para mim como se eu fosse uma idiota e disse: no conservatório? Pensei em como sair dessa, mas surpreendentemente o Bruce me ajudou. Ele disse que o maestro estava tão emocionado que estava dançando no púlpito. Olhei para o Bruce com gratidão, ele acabara de me salvar. O Sr. Wayne disse que eu não era muito de conversar, mas o Bruce lhe disse que eu era uma grande jogadora de golfe. O Sr. Wayne ficou muito feliz e ofereceu para jogar. Nunca segurei um taco de golfe na minha vida. Aterrorizada, caminhei para o campo. O Bruce me deu uma bolsa com tacos e eu peguei o primeiro que encontrei. Fechei os olhos, balancei com todas as minhas forças e ouvi um grito terrível. Diabos, acho que quebrei o nariz do Sr. Wayne. Eu imediatamente corri para pedir desculpas, mas ele rudemente me empurrou e se dirigiu para casa. Eu queria chorar de desespero, eu tinha arruinado tudo. Agora o Sr. Wayne nunca permitiria que a Clary se casasse com seu filho. Eu estava pensando no que dizer a Clary quando Bruce veio até mim. Eu esperei que ele descarregasse sua fúria, mas ele apenas riu. Bela pancada a propósito. Eu não pude deixar de sorrir também. Uau, o Bruce não era tão chato. Então, o mordomo nos chamou para jantar. O Sr. Wayne estava em silêncio à mesa, aparentemente ainda com raiva de mim. Claro, eu entendo. Tentando puxar conversa, elogiei um dos pratos. Em resposta, o Sr. Wayne perguntou arrogantemente se eu poderia cozinhar da mesma maneira. Admiti confusa que não sabia cozinhar. O pai do Bruce disse com desgosto que o lugar de uma mulher era na cozinha e me disse para lavar pelo menos a louça. Ele apontou para os pratos. Sabe de uma coisa? Isso já é demais. Na minha raiva, gritei com o Wayne que ele era um tirano e um misógino. O Wayne ficou roxo de raiva e me disse para sair. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que vai acontecer com a Clary agora? Eu corri para fora da mansão em lágrimas. O Bruce me encontrou no portão. Ele disse secamente que precisava ir. Tentei me desculpar, mas o Bruce me interrompeu.
Chegamos à rodovia, então o Bruce fez uma curva fechada para a floresta. Já estava escuro e eu estava cheia de medo. Ele iria me matar lá? Tentei perguntar ao Bruce para onde íamos, mas ele não disse nada. De repente, nós paramos. Meu coração estava batendo forte. Cautelosamente abri a porta e saí do carro. E de repente, uma vista fantástica da cidade se abriu na minha frente. Que lindo! Então, o Bruce disse que não havia lugar melhor para... Ele fez uma pausa. Para quê? Bruce se ajoelhou e tirou um anel do bolso. Ele disse que eu era a garota mais corajosa que ele já conheceu. Seu pai não tinha autoridade por muito tempo. Ele sempre estava infeliz com tudo. Portanto, mesmo que seu pai não aprovasse nosso casamento, Bruce ainda queria se casar comigo. Eu era uma garota honesta e maravilhosa. O quê? Nunca me disseram essas palavras. Então eu fiz isso. Minha irmã Clary logo se recuperaria e meus pais ainda teriam a casa. Sim, claro, concordo. Então Bruce me beijou. O quê? Não esperava isso e no começo até tentei me esquivar. Mas depois relaxei e me entreguei aos sentimentos. Queria que esse beijo durasse para sempre. Assistimos mais um pouco ao pôr do sol e depois voltamos para a cidade. Eu não queria mais voltar para casa, então fomos dar um passeio pelas ruas antigas. O Bruce me contou coisas interessantes sobre as casas. Ele sabia muito sobre a arquitetura. Eu gostei do Bruce mais e mais. Não fazia ideia de que ele poderia ser tão interessante. Bruce me levou para casa no início da manhã. Nós nos beijamos novamente e eu, eufórica, corri para dentro de casa. E esbarrei na Clary! Ela estava melhorando e já havia recebido alta. Droga, eu tinha esquecido da minha irmã! Bem, então agora eu sou noiva? Ela perguntou bruscamente. Me lembrei do beijo com o Bruce e corei, incapaz de responder. Então a Clary percebeu o anel. Diamantes! Ela exclamou alegremente e sem cerimônia tirou o anel do meu dedo. A Clary disse com um sorriso que estava satisfeita comigo. Pela primeira vez eu não estraguei tudo, mas a partir de agora ela assumiria. Na semana seguinte, a Clary estava ocupada se preparando para o casamento. Ela estava com tanta pressa para se casar que a festa de casamento foi decidida para ser realizada em um mês. Fiquei pensando no Bruce. Por um lado, me sentia culpada por ter enganado ele. Por outro, não consegui acreditar que fiquei tão feliz com ele naquela noite. Justo quando eu pensei que estava começando a esquecer, a Clary trouxe ele para conhecer nossos pais. Fiquei apavorada. Eu tive que ficar no meu quarto a noite toda. Mesmo que o Bruce soubesse da irmã gêmea. A Clary me disse para ficar longe. Mas mesmo no meu quarto, eu podia ouvir a Clary mandando no Bruce. Eu coloquei meus fones de ouvido para não ter que ouvir tudo. E então a porta se abriu e o Bruce entrou. Ele parou na entrada, confuso. Deus, ele me reconheceu. Mas o Bruce explicou que estava procurando um banheiro. Ele estava prestes a sair quando de repente parou. Por um segundo pensei que o Bruce me reconheceu e ele ia me dar um grande abraço. Claro, continue sonhando. Mas em vez disso, Bruce disse que estava feliz em me conhecer e esperava me ver no casamento. Eu estava muito triste, mas concordei, lutando contra as lágrimas. Era hora de entender que o Bruce não me amava, mas sim a minha irmã. Na véspera da cerimônia, Clary me convenceu a ir na sua despedida de solteira. Mas por causa dos coquetéis, ela ficou soltinha. Ela chamou o Bruce de garoto rico e prometeu às suas amigas um carro legal às custas dele. Eu me senti mal e com raiva. O Bruce não merecia ser tratado assim. Ele era um cara ótimo, não um saco de dinheiro. Peguei meu telefone, ele tinha que saber a verdade. Mas a Clary arrancou o telefone das minhas mãos, gritando que era bem provável que eu realmente quisesse que nossos pais perdessem nossa casa. Então ela agarrou seu coração. Pare de fingir, Claire. Eu não estou caindo nessa. Já estava discando o número, mas a Clary de repente empalideceu e caiu no chão. Ah, meu Deus, ela estava realmente se sentindo mal. Eu chamei uma ambulância e corremos para o hospital. Os médicos estavam examinando a Clary e eu continuei andando para cima e para baixo no corredor. Então o médico saiu, finalmente. Ele estava preocupado. Ele disse que por causa dos ataques frequentes, o coração da Clary estava muito cansado e ela precisava de uma cara operação, ou da próxima vez a válvula cardíaca poderia falhar. Ah, meu Deus! Corri para a enfermaria. Com o resto de suas forças, a Clary me chamou, me chamando de irmã favorita pela primeira vez. Ela me implorou para substituí-la no casamento. Eu estava dividida entre a dor pela minha irmã e meus sentimentos pelo Bruce. As emoções me dominaram, então, sem responder, saí correndo da sala. E aqui estava eu, de pé no altar, com um lindo vestido de noiva. O Bruce estava lá, tão lindo, tão atraente e agora tão inacessível. Mais alguns minutos e ele seria o marido da Clary. Eu preferia dar o meu coração para ela se pudesse. Eu posso salvar minha irmã, mas só ao preço de uma mentira. O padre começou a falar sobre o amor verdadeiro e percebi que não poderia enganar o Bruce assim. Pare! Gritei. O padre congelou incrédulo e os convidados começaram a trocar olhares.
Tirei meu véu e contei tudo ao Bruce, que a Clary estava no hospital e eu era Jane, sua irmã, e que no encontro com seu pai também não era Clary, mas eu. Fiz uma pausa, incapaz de dizer uma única palavra. Achei que o Bruce ficaria furioso, mas ele de repente me beijou. Não entendi o que estava acontecendo. Bruce! Então ele se inclinou e sussurrou para mim que notou uma mudança na Clary desde o dia que conheci seu pai. Mas ele gostou dessa Clary, valente e forte, muito mais. E então ele disse em voz alta que era comigo que ele queria estar. Eu senti como se tivesse parado de respirar. O Bruce acenou com a cabeça para o padre, que continuou a cerimônia, perguntando se eu aceitaria o Bruce como meu legítimo esposo. Eu congelei por um segundo, então disse não. A sala inteira engasgou e o Bruce ficou estupefato. Então contei tudo a ele com honestidade, a operação da Clary e a dívida dos nossos pais. Não queria que o Bruce pensasse que estava usando ele por dinheiro. Eu podia acordar de tudo sozinha e salvar a família. Lágrimas brotaram nos meus olhos e tentei sair, mas o Bruce agarrou meu braço. Ele disse que definitivamente me ajudaria e dívidas não eram motivo para cancelar o casamento. Afinal, ele realmente me amava. Eu não pude acreditar, absolutamente feliz, beijei o Bruce. Olhando para nós, o padre sorriu. Acho que podemos continuar a cerimônia. E de repente percebi, a coisa principal é seguir o seu coração, ele sempre dirá o caminho certo. Trocamos os anéis e começamos a nos beijar. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!